Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Espero que vão chegando. Espero estar bem conectada. Hoje é uma noite, uma tarde muito especial, porque vamos falar, tenho um convidado muito especial. É um tema que me é muito querido, muito caro, e vamos fazer pontes. Vamos fazer pontes com o teatro. Então, deixe-me ver se consigo fazer o que eu quero fazer. De que das pontes que nós podemos fazer tão interessantes com o teatro de uma forma profissional. E já está aqui. Muito bem. Boa noite, Dante. Boa noite, Maria. Bom? Tudo bom? Um prazer te receber aqui. Um prazer a gente navegar nestas andanças. Dante é uma pessoa que eu admiro muito pela sua versatilidade, pela criatividade, pela força, pela parte também pedagógica. Dante é psicólogo, é psicoterapeuta, é analista reichiano, é analista energética também. E usa muitas, além de tudo que ele tem estudado e continua estudando, utiliza ferramentas de artes marciais, do teatro, da dança contemporânea, coisas que no meu tempo eu também me dediquei muito, que estou adorando voltar a integrar mais e que eu acho extremamente úteis, maravilhosas e que se podem fazer pontes com tantas dimensões. E trabalha com grupos, muitos grupos, e dirigiu um espetáculo teatral, O Imperador Amarelo, por 9 anos, que eu teria gostado muito de ver. Espero que esteja gravado em algum lugar. E, portanto, para mim é um prazer muito grande, porque as artes, o teatro, meu próprio pai era escritor e estive ligado ao teatro muito tempo. Então é um prazer muito grande poder dialogar contigo disto. E queria primeiro te dar as boas-vindas de ter aceitado este convite e gostava de que nos explicasses primeiro como é que tu chegas a esta dimensão, como é que fazes, no teu caso, esta ponte com o teatro, as artes marciais, a clínica. Conta-nos um pouco de ti e por que isso está na tua vida com tanta expressão. Perfeito. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. É um prazer para mim estar aqui contigo. Gosto bastante do teu trabalho. Estou aprendendo muito com o teu curso. E vamos lá. Eu era uma criança bem pacata, bem desconectada do meu corpo. Sofria bastante bullying na escola. Apanhava do papai. E era assim, tinha um ego bem fraco. Nos esportes eu era sempre aquele que ninguém escolhia. Nas brincadeiras de ficava sempre o último. Quando eu tinha que entrar no time, os meus amiguinhos falavam assim: nossa, que droga, ele no meu time, que droga. Era bem, eu era. Aí eu comecei a fazer arte marcial, o Kung Fu, com 16 anos. E ali eu consegui perceber que no meu corpo existia uma força, o chinês chama Qi, a energia vital, né, o cultivo do Qi. E eu comecei a ver que eu tinha energia, que eu tinha vitalidade, e comecei a confiar no meu corpo e fortalecer o meu self. E o Kung Fu, a história é longa, né? Eu não vou falar do Kung Fu, mas o Kung Fu existia o hábito de sempre, de vez em quando, a gente fazia apresentações. O Kung Fu tem as coreografias, as lutas combinadas. E essas
coreografias, a gente ia para os palcos e a gente fazia apresentações em colégios, em teatros, no meio da rua, no paralelepípedo, em ginásios, em todo lugar. A gente fazia apresentações. Colocava a roupinha, a roupa tradicional chinesa, o professor ia lá na frente e falava: Dante, faz esse movimento, fulano, faz aquele movimento. E ali foram as primeiras vezes que eu fui para o palco, dentro do contexto marcial, 100% dentro do contexto marcial. Junta-se a isso que eu comecei a ler e a estudar o teatro e o Bertolt Brecht, e aqui no Brasil a gente tem o Augusto Boal, e aí eu conheci as psicoterapias corporais e a obra do Reich, e fui estudar psicologia, e fiz terapia com um moço aqui no Brasil que trabalhava com teatro, com cinema, que é o Roberto Freire, que é um dos introdutores da obra do Reich no Brasil. E então as coisas começaram a se juntar, a se casar. O início foi assim, foi a somaterapia, essa terapia que eu fiz, era uma técnica de psicoterapia corporal em grupo. Então existiam muitos trabalhos de psicodrama, de bioenergética, de gestalt e muitas técnicas de teatro, muito exercício de teatro que o Roberto Freire usava do ponto de vista terapêutico. Foi uma técnica que ele criou para os brasileiros que haviam sofrido torturas durante a ditadura militar aqui no Brasil. Ele foi torturado. Então, era uma técnica para desbloquear a criatividade, para a gente se reconectar com a sensibilidade. Então, essa é a gênese. Uau, bem cheia de inputs e de aventuras interessantes, não é? Que nos vão construindo. Dante, e como é que tu hoje, já com outra idade, muita maturidade, muito percurso, muita viagem, muitas aulas que te vejo fazer de diferentes formas, tu integraste de uma forma muito particular na tua prática o teatro, as artes marciais, a dança, e hoje que estamos mais focados no teatro, como é que para ti é incluir isso na clínica? Como é que é para ti, ou como é que eu faço? O que é que tu poderias contar-nos? Porque eu acho uma ponte maravilhosa, não é? A gente tem que criar tanto e recriar-se. Então, como é que para ti essa ponte é feita? Porque tu fazes constantemente, não é? Portanto, é incluído muito organicamente no teu trabalho. Sim. Eu penso que, como tu falou, eu fui crescendo, fui evoluindo e fui aprendendo técnicas, e a dança contemporânea entrou. E aí eu criei um espetáculo junto com outros artistas aqui da minha cidade. Eu moro no interior de São Paulo, né, no Brasil. E a gente foi para o palco e lá eu tive que dirigir. Eu era ator e era também o diretor. E aí eu fiz muitas oficinas, muitos workshops, aprendi com muitos mestres, gente muito boa mesmo aqui da minha cidade, que trabalhava com teatro. A gente vivia no Brasil também uma efervescência do teatro, com o nosso governo federal estimulando muito a prática teatral, financiando a prática teatral, o cinema também, mas a cultura como um todo. Mas aquela época, né, foi uma época de muita vida para o teatro. Então, sempre haviam espetáculos teatrais muito bons na minha cidade e no Brasil todo. E eu fiz muitas oficinas de teatro e de dança. E fui fazer dança contemporânea, contato improviso. Klaus Viana é um nome muito conhecido no Brasil, o Klaus Viana. E comecei também com os meus grupos de terapia, com muitas técnicas de teatro. Eu separei um pensamento para nós, né? Eu estava numa aula agora do curso de supervisores de bioenergética. Agora eu sou um supervisor em bioenergética. Uhul! Uau! Uau! Uau, força, muito bem, parabéns. Vai muito bem acompanhado dos teus supervisandos, de certeza. Valeu. E aí a gente estava lá com a Liane Zink e ela falou assim: o sintoma é uma narrativa, né? O sintoma é uma narrativa. E aí a gente, né, a gente pode fazer um exercício agora, nós que estamos aqui na live, né? Por exemplo, se a nossa vida fosse escolhida para ir para o palco, se ela virasse um filme, se atores
se uma equipe, né, uma trupe de teatro, se uma equipe de produção cinematográfica escolhesse a nossa vida para criar um roteiro. Como seria, né, esse filme? Como seria essa peça de teatro? Ela seria alegre, triste? Ela teria muitos, né, o elenco teria muitos personagens? Como seriam os cenários? Seriam cenários ao ar livre? A gente viveria trancado num apartamento? A iluminação é o que dá a cor, é o que dá a emoção para os espetáculos, né? Que iluminação usaríamos? Luzes quentes, luzes frias? É uma reflexão bem geral para jogar na cabeça das pessoas. Claro. E aí a gente pode pegar, por exemplo, pode dividir a nossa infância. Se fôssemos representar a nossa infância e se fôssemos escolher personagens, né, do elenco, quem seriam as pessoas mais importantes? O papai e a mamãe, o vovô, a vovó, teriam amiguinhos, né? Se a gente fosse representar, as constelações familiares fazem muito isso. É um teatro, né? As pessoas, né, atuam papéis. E na vida, a gente atua papéis o tempo todo. O que é o caráter, né? Nós haitianos estudamos muito o conceito de análise do caráter, né? E o que o Reich fala, o William Reich, né, o discípulo do Freud? O que ele fala? O caráter, ele é o que a pessoa melhor conseguiu de organização. Usando o pico da sua inteligência, as melhores respostas que a personalidade deu, ela cristaliza em torno de um caráter, que é o jeito dela responder, um jeito meio geral. E é o que todos estamos fazendo. Todos nós temos personagens. Todos nós temos uma forma de existir. E pensando nisso, né? O Lowen, no livro, acho que é no livro verde da bioenergética, ele desmembra a etiologia da palavra personalidade. E é bem interessante. Ele pega a personalidade e ele lembra de persona. Personalidade vem de persona. Aquelas máscaras gregas que eles usavam. E persona vem de person, né? Pelo som. Então é bem interessante como cada um de nós já atua na sua vida natural personagens. Então, o Ingmar Bergman, que todo mundo deve conhecer, ele tem uma frase bem legal, né? Eu anotei ela aqui, ó. O único gesto que realmente vale a pena é o que estabelece contato, o que comunica, o que sacode a passividade e a indiferença das pessoas. Né? O que ele está dizendo, né? O Augusto Boal, que é foi um grande diretor de teatro aqui no Brasil, ele falava que o bom ator é aquele conectado com o seu self. Se eu, ao dirigir um espetáculo, ou se eu, enquanto psicoterapeuta, ao propor um exercício, uma atividade para o meu paciente, para o meu cliente, se eu tenho conexão com o sentimento que vai ser trabalhado, eu tenho mais condições de dirigir a cena enquanto diretor. Se aquele ator que eu escolhi para fazer o papel e é um personagem que tem uma impotência muito grande, se aquele ator não lidou bem com as suas impotências, ele vai ter muita dificuldade em encarnar aquele personagem, aquele papel. Porque psiquicamente, né? Porque o self dele, na história de vida dele, ele ainda não se resolveu com essas questões, no caso da impotência. A mesma coisa na psicoterapia, a mesma coisa no setting. Se eu proponho uma atividade, um acting da vegetoterapia, um exercício de bioenergética, ou qualquer atividade corporal, ou mesmo uma associação livre dentro das terapias da palavra, e o paciente tem dificuldade em atuar, se o exercício, por exemplo, é que ele estique os braços e peça alguma coisa, ou que ele estenda os braços e diga não, e ele tem essa dificuldade, eu posso, logicamente, entendendo a psicodinâmica, sentindo o campo, fazendo a leitura corporal, claro,
entender que ele tem muita dificuldade com aquela atitude, com aquele humor. Então, usando, né, o teatro, usando as técnicas, a gente percebe, né, os diretores tinham muitos problemas com os atores. Nossa, mas esse ator ele não é nessa cena em que ele tem que ser, sei lá, impotente, ou em que ele tem que ser sensual, ou em que ele tem que ser afetivo, esse ator trava, ele não consegue, né? Os diretores entendiam o que estava acontecendo, né? E aí o drama, que trabalha muito com o teatro, mas basicamente o teatro ele é uma antessala, né? Um prelúdio da psicoterapia. Infelizmente, muitas pessoas confundem, né, o teatro com a psicoterapia. Os exercícios de teatro, quando aplicados no contexto terapêutico, né, por um profissional experiente, são muito ricos e trazem muita riqueza. E eu uso muito, mas muito mesmo, assim, na individual, nos grupos, online, presencial. É muito legal. Claro, claro, sem dúvida. E se podem trabalhar, como tu muito bem dizes, não só a nível de teatro, senão fazendo a ponte com a psicoterapia, essas dificuldades, ao mesmo tempo esses recursos, onde a pessoa se sente mais solta, onde a pessoa pode mergulhar mais, onde pode se separar o eu dessa personagem e fazer pontes, eu acho mesmo muito, muito interessante. Mas, de facto, é importante fazer essa ponte, porque uma coisa é o teatro para preparar a voz e o corpo, e outra coisa é fazer disso um ato terapêutico, não é? Então, eu gostava de te perguntar se te lembras de alguma coisa que tenha te surpreendido do teu trabalho, durante o teu trabalho mesmo, incluindo o teatro na clínica? Algum exemplo, alguma coisa que tu queiras partilhar, que tu tinhas visto como houve um processo, como foi interessante, algo que tu tinhas, deves ter muitos exemplos e a memória e as nossas coisas estão cheias de vivências, não é? Que gostarias de partilhar connosco e daqueles que nos vão ouvindo, porque há alguns que se interessam muito por este tema e outros que é uma coisa que se abre de novo, não é? E a fome de pontes. E mesmo isto não sendo novo, é novo o fazer desta forma como tu o fazes, que não é só psicodrama, que é interessantíssimo, não é só constelações, não é só ser teatro, é mesmo algo muito mais integrador como tu o fazes. E tenho acompanhado alguns vídeos, algumas performances que tu tens, que eu acho mesmo super organizantes e super bonitas. Então, se quiseres. Sim. Eu gosto de um trabalho que eu fazia bastante antes da pandemia. Cada pessoa, num grupo entre 15 ou 20 pessoas, cada pessoa tem o seu momento de ser o protagonista do grupo. Então, ele escolhe um tema que ele quer trabalhar, e aí eu, junto com ele, a gente usa o grupo para que cada pessoa do grupo, ou para que algumas pessoas do grupo encarnem instâncias psíquicas. Então, a adolescente, ela tem problemas com o pai castrador, ela se sente oprimida pelo irmão mais velho, sei lá, e a mãe dela é um pouco apática. Então, ela pode criar, ela cria um caminho, e aí, nesse caminho, ela escolhe pessoas que vão representar o pai castrador. E ela só vai falar para elas: veja, né, meu pai era assim. E eles vão atuar livremente, com falas, gestos e movimentos. Não pode se agredir, né, sempre com respeito e sensibilidade. Aí ela escolhe pessoas que representam a mãe apática. E ela escolhe pessoas que representam o irmão. E ela escolhe pessoas também que são aliados dela, que vão protegê-la dessas instâncias castradoras. E ela começa a se mover, e eu giro todas as luzes para o centro, faço um corredor, uma espécie de palco, e ela começa então a movimentação dela, e esses atores, esses personagens, encarnam o pai castrador. E um já chega com o dedo em riste, e já manda ela sentar e voltar para casa. Vai estudar, minha filha. E o outro já chega: comunista vagabunda. E o outro já chega: vai trocar essa roupa. Nisso, as pessoas que naturalmente ela solicitou para serem as amigas, aquelas que fortalecem ela, se interpõem entre ela. E vem muita emoção, muita emoção.
E porque não é somente ela, são as pessoas que estão ali defendendo a fragilidade dela. E nisso, sabe? E aí se cria toda uma cena. Isso é uma cena de teatro, é um espetáculo. É, claro. E Uau. assim a gente vai dançando e brincando. Tem um exercício, esse tipo de exercício é muito forte, muito terapêutico, quando ele termina, porque as pessoas têm liberdade de expressarem o que elas sentem que aconteceria naquela cena. E o campo interfere. É muito interessante. Tem vários exercícios, né? Na Gestalt tem um exercício que é em trios, né? Bom, antes da Gestalt tem um exercício muito comum no teatro que é A, B e C. Então, A e B estão namorando. C chega, um antigo caso de A. Entendeu? Já Ou, animou. ou então, A e aí a gente deixa, por exemplo, a letra B espontânea. E a gente combina só com A e C. Ou então, A e B estão discutindo. C chega e decide tomar partido de A. Entendeu? Ou então, A e B estão namorando. B sai. C chega. A começa a namorar C. B volta. Ok. Tem muitas formas. A e B disputam a atenção de C. Então, duas pessoas disputando a atenção. Maria, olha para mim. E o outro aqui, Maria, olha para mim. E a Maria lá no meio. E agora? E aí tu tem que decidir no final com quem que tu fica e por quê. Ou então, duas pessoas vendem algo. A e B querem vender algo para C. E assim eu fico aqui dando muitos exemplos que Claro. vêm do teatro, mas que psicoterapeuticamente são muito fortes. Muito fortes. Na Gestalt, naquele livro do Stevens, do John Stevens, Tornar-se Presente, Sim, tem sim. um exercício muito legal, que é muito usado no teatro também, que é apaziguador, evitador e acusador. Chama Ok. Briga em Família. Conhece? Sim, Então, a sim. gente faz esses 3 papéis e de 5 minutos atuando em cada papel e depois troca. É muito rico. É muito Muito. rico. No triângulo dramático de Karpman já dá para fazer imensa coisa, não é? Mas estava E imaginando que estavas a propor e estão aqui montes de comentários de que já estão a beber e estão inspirando com isto que tu estás a partilhar, porque é de facto muito dinâmico, não é? E se é em grupo e as pessoas participam e vai-se criando essa criatividade, o próprio campo vai criando a parte intuitiva, a parte da necessidade, o vínculo, até mesmo hormonalmente, imagina a quantidade de coisas que acontecem com aquilo que me interessa também, a fazer pontos com isso. Imagino uma dança mesmo também a nível corporal, a nível de várias dimensões, né? a técnica desculpa, que eu lembrei dessa técnica de inversão de papéis, por exemplo. O Uhum. paciente chega no setting e ele tá um pouco boring, ele tá entediado e ele não traz assunto e ele tá, vamos dizer, resistindo. E a gente conhece bem ele, sabe que ele tem uma estrutura boa, ele tá bem, a transferência tá legal, uma transferência positiva, tem um bom vínculo. A gente Uhum. pode imitar o paciente Uhum. e atitudes iguais às dele. Esses exercícios de espelho são muito legais, né? Pedir para o paciente se colocar no lugar do pai. Agora, né, eu faço muito um exercício que é muito bom para esquizoides, que a gente vai do córtex e do Uhum. córtex pro límbico e para o reptiliano. É bem interessante. Do pensamento a gente vai para a emoção. A pessoa deita, enfim, ou sentada, né, mas geralmente deitada, olha nos olhos do pai ou da mãe e começa várias frases. Eu deveria ter amado mais você, eu deveria dizer mais que você me incomodava quando fumava o seu cigarro, eu deveria visitar mais você, eu deveria ter feito mais carinho em você, sabe? Eu deveria. E assim a gente vai jogando frases na boca do paciente. E ele vai completando essas frases com o psiquismo dele. De novo, né, técnicas teatrais que são muito poderosas mesmo, assim. Uau. As papéis, né? Depois desse, por exemplo, a gente pode fazer com que a pessoa seja o pai e eu seja a pessoa.
E eu falo com ela, pai, e exatamente como ela, cliente, falava comigo. O teatro nos dá um Muitas, arcabouço de ferramentas muito, muito grande. muitas possibilidades. Estava pensando aqui, porque há bocado tu falaste também disso, porque se pode fazer muita coisa em grupo, não é? Agora estás dando exemplos de como se pode intervir também individualmente e até mesmo o próprio corpo do terapeuta, muito mais somos psicoterapeutas corporais, colocar o nosso corpo como instrumento de trabalho e também fazer esse trabalho, roleplay e trocar lugares para que eu acho maravilhoso. Eu utilizo muito. Foi mesmo importante. Como é que tu fazes, falaste, em clientes que poderias dar alguma dica para as pessoas que nos estão ouvindo também, para como é que tu aplicas, exemplo que tu achas que pode ser útil? Estou fazendo pontos com uma ação ou exemplos que tu tenhas de quando se está online com o cliente, não sei se está. Mas como é que tu crias o setting? Porque a gente em todo este ano tem estado a transitar e também se a perceber que tem campo e funciona desde que o campo coisas que eu não imaginava antes que são possíveis, até porque a disponibilidade, o campo de intenção, a própria psique e o vínculo é o que termina dominando tudo. Então, o que podias fazer? Porque acho que vamos estar nessa temporada da clínica do online, vai vir para ficar, nunca nem tudo, nem nada, mas vamos continuar tendo clientes online, vamos continuar a fazer tudo isto. E até muito bom. Então, o que poderias ajudar-nos a todos para navegar também? Deu algumas falhas, Maria. Eu entendi o que tu falou. Tu tá me ouvindo? Sim, cortou um pouco, não é? Sim. Agora me estás ouvindo? Cortou, mas eu entendi. Sim. É sempre Tô sim, online, tô de te ouvindo. terapia individual. Yeah. Isso, eu ouvi. Olha, aconteceu uma coisa muito legal. Eu estava atendendo uma moça e ela, né, em outro país, totalmente online, e ela começou a ter uma leve desorganização. Ela começou a ter uma leve cisão. Ela começou a se desorganizar um pouquinho. E aí ela foi se encolhendo. Eu pedi para que ela fosse ao chão, né, para não ter perigo dela cair e se bater. Tu tá me ouvindo? Tu me estás ouvindo a mim? Sim. Estou? Sim. Eu tô vendo a tua imagem. Não sei se é a minha internet. Estou afastado em Bom, Portugal mas eu de vou retiro. continuar então. Continua, continua. Tá. Ela e ela começou a ter uma desorganização. E aí eu pedi para ela fazer um movimento e um som e ela não conseguia falar. Eu pedi para ela falar o que ela estava sentindo e ela não conseguia. Ela estava muda. Ela não falava. Ela não conseguia encontrar palavras para dizer o que ela estava sentindo. Aí eu pedi para ela fazer um movimento sasse o que ela estava sentindo. E ela encontrou um movimento e um som bem pequenininho, bem curtinho. E me mostrou esse movimento e esse som. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês avisem, por favor. E ela me mostrou esse movimento. Tá ouvindo? Legal. E ela me mostrou esse movimento e esse som. E quando é... estão falando que é a tua internet, Maria. Bem, eles estão... Estamos em contato agora, ainda. Então... a tua bem. imagem e o... Mas vou continuar. Então, ela fez um som e eu repeti, obrigado, e eu repeti esse movimento e esse som aqui no meu setting. Aí eu consegui sentir no corpo o que ela estava querendo, porque o movimento e o som dela
né, expressavam uma agonia, assim, e com muita carga. E aí eu falei para ela, posso devolver para ti esse movimento, esse som, mas com um outro movimento que eu sinto que vai contribuir? E ela entrou na dança, a gente dançou. Então eu coloquei um movimento naquele movimento dela que deu um pequeno grounding. E ela fez. Assim que ela fez, eu pedi para que ela colocasse um terceiro movimento. Então ela fez um movimento, e ela colocou um terceiro movimento. E assim nós fomos trocando, até que nós integramos totalmente a personalidade dela, né, o conceito de identidade funcional do Reich aí. E obrigado, pessoal. E foi um exemplo em que a dança contemporânea me ajudou com a... Vamos ver se consegui agora de novo. Dante, me consegues ouvir? Sim, estou te vendo bem e estou te ouvindo bem. Peço desculpa, estou num lugar com uma rede péssima, péssima, perdida na montanha, mas obrigada pela paciência de todos e obrigada, Dante, pela tua paciência. Agora te estou ouvindo muito bem, mudei as coisas de sítio. Força se puderes continuar. Tranquilo, vamos lá. Então eu estava dizendo que como a dança contemporânea me ajudou no trabalho online. Então a moça estava começando a se desorganizar e isso não aconteceu só uma vez. Ela estava começando a se desorganizar e não encontrava palavras para se expressar. E aí eu pedi que ela fizesse um movimento e um som que expressasse o que ela estava sentindo. E ela fez um movimento e um som. E eu repeti esse movimento e esse som, e ela me viu repetindo esse movimento e esse som, e isso já trabalhou um pouquinho, né? Os neurônios espelho, né? Aí depois tu explica. E aí ela viu, e aí eu pedi licença para ela para colocar um segundo movimento, que deu um pouquinho de grounding para aquele movimento, para aquele som, para aquela emoção. E devolvi para ela. E ela fez o movimento e o som com o meu movimento. E ela fez um terceiro movimento e devolveu para mim. E assim a gente criou uma coreografia espontânea, criativa, com a emoção que ela estava sentindo. E assim eu pude transmutar, né, evoluir, organizar um pouquinho aquela emoção. E ela voltou totalmente. É um exemplo muito legal, né, de como no online a gente consegue fazer. Outras coisas, por exemplo, tem uma moça muito histérica que no presencial eu nunca poderia trabalhar o que eu pude trabalhar no online, porque ela precisa muito conectar coração e quadril. O quadril dela é muito desconectado do coração. E ela pôde, nos trabalhos online comigo, expressar desejos tanto do coração, de amor fraterno, quanto do quadril, de sexualidade, bem voluptuosos, bem quentes, que nunca no presencial, que seria muito difícil de expressar no presencial, conhecendo o que eu conheço desses caráteres, né? E trabalhos teatrais também, em que ela teatralizava ela imaginava um amorzinho, um amor da juventude dela, da adolescência dela, e olhava nos olhos dele e expressava o amor que ela tinha sentido por ele naquele momento da vida dela, mas expressava com emoção, com sentimento. Então, novamente, esses trabalhos que advêm do teatro, num ambiente seguro, né, online, foram possíveis. Ao vivo talvez não seria tão possível, né? Claro, claro. Sim, eu acho que são settings diferentes, não é? E o que tem limitações para um lado não tem limitações para outro. E de qualquer forma continua sendo uma possibilidade enorme de a pessoa, ao encarnar a personagem, poder encarnar uma parte de nós e estar desconectada de outra mais vulnerável e ser possível o que acontece. Eu trabalho com muitos atores e às vezes eles têm personagens que podem uma parte deles ir para o mundo e depois são muito tímidos na sua vida pessoal, e então navegar com essas partes todas também pode ser muito terapêutico à hora de depois fazer algo mais integrador já a um nível mais de processo pessoal. Pronto, eu acho que é um trabalho muito rico. Dante, tu nunca pensaste em fazer uma formação para profissionais para que incluam o teatro? Estou aqui lançando aqui uma coisa para te dar mais trabalho daquilo que já tens, né? Mas uma formação para ensinar o pessoal a incluir pelo menos algumas coisas, porque quem não fez teatro não tem a mesma
agilidade, não é? Mas sim algumas coisas que possam ser muito úteis, porque eu acho que de alguma forma também o nosso trabalho é um palco, é um setting, mas é um palco. Na transferência a gente vira mãe, vira pai, vira amante, vira amigo, vira irmão, vira chefe, vira bruxa, vira anjo, vira o salvador, vira o mosqueteiro. Então, de alguma forma, porque o terapeuta é suficientemente forte ou louco ou arriscado, pode colocar um setting e promover um encontro com diferentes dimensões que todos nós temos, não é? E eu faço muito trabalho psicodramático, com certeza os nossos colegas, muitos deles também, de eu colocar-me nesse lugar, como tu dizias, da mãe, do pai, do mal, da proposta para as emoções irem chegando, né? Mas eu acho que seria interessantíssimo criar uma formação para psicoterapeutas que pudessem incluir algumas ferramentas, aquelas que pudessem ser incluídas dentro da clínica e criar também alguma coisa grupal, mas podia ser muito interessante. O que é que tu achas? É muito louco o que eu estou a dizer? É muito louco no bom sentido, né? Aqui no Brasil fala muito louco. Quase, né? Giro. Giro. É, É legal. Então. inclusive, teve um ano que sempre a minha forma de trabalhar com o teatro era incluindo a história de vida pessoal do elenco nas cenas. E eu dava o plano geral, dava o tema, mas cada ator colocava a sua história de vida ali. Uhum. E no último ano que a gente foi para o palco, em 2016, foi 100%, foi 90% a história de cada ator. Cada ator trouxe fatos da sua história e alguns desses fatos viraram os personagens deles. E muitos dos meus clientes dos grupos de terapia iam, todo final do ano eu fazia um espetáculo. E muitos dos clientes do grupo de terapia iam para o palco, trazendo as suas loucuras ou as suas potências. Eu penso que é uma ótima ideia, assim. É. E, inclusive, uma metáfora, uma analogia que eu faço é entre o palco e o setting. Isso. Existem aqueles palcos que por exemplo, a gente fala muito em quebrar a quarta parede no teatro. E existem aqueles espetáculos em que claramente o público está ali e o ator nega a presença do público. E existem aqueles espetáculos em que o ator olha para o público e se dirige ao público. Existem aqueles terapeutas que não olham nos olhos do paciente e vão, né, nada contra. E existem aqueles terapeutas que olham nos olhos do paciente e convidam o paciente a trazer determinada emoção e dirigem o processo terapêutico, como o Reich trouxe, né, a análise sistemática das resistências. Um exemplo bem didático para todo mundo entender. Às vezes, a gente vai numa peça de teatro e senta no público e o palco está em silêncio, na penumbra, com muita fumaça, uma luzinha azul bem fraquinha. Nesse momento, todos os sentidos do público se voltam para dentro do palco. O público, se a gente olhar para o público está olhando para esperar a cena começar. Quando é que vai começar esse espetáculo? Todos estão olhando. E vamos imaginar que então um ator, muito suavemente, começa a aparecer no meio da penumbra. E esse é um enquadre, esse é um tipo de teatro. Eu posso chegar no teatro e já começa uma explosão e luzes piscando e o elenco entra inteiro pelado, se agredindo e o público chega a encostar na cadeira, assim. O público chega a ir para trás. Nada contra, nada a favor, os dois são legais. Mas a mesma coisa no setting. Existem os terapeutas que quando o paciente chega, eles estão em silêncio, eles escutam, eles não dirigem, eles não falam nada e o paciente traz de dentro de si o material. E existem os terapeutas que convidam, que perguntam, que investigam, que repete esse gesto, fala isso de novo, agora dobra o joelho, olha para mim e diz isso chorando, agora diz isso gritando, agora diz isso rindo, agora diz isso, né? Existe essa grande conexão entre o palco e o setting e os enquadres possíveis. Muito interessante. Eu acho que dá uma criatividade, uma possibilidade
de também o terapeuta sair do seu, entre aspas, lugar de conforto, sobretudo aqueles que têm muita tendência à narrativa, à tentativa de interpretação, a ficar na patologia e mobilizar recursos. Porque o que tu estás colocando é, como qualquer obra de teatro, literária, ou qualquer obra de arte, a gente também, o terapeuta, precisa colocar de si mesmo e também de si, do coração, da alma, do ser humano, do seu lado mais, até mesmo vulnerável, porque também tem que colocar autenticamente isso lá. E acho que o que mais termina, de alguma forma, curando, fazendo o healing, é quando o terapeuta se torna humano e não só um lugar inalcançável que não se pode tocar e que aparentemente é perfeito, que nada mais longe da realidade. E se torna outro ator que vai junto e que ao mesmo tempo ajuda, mas também é encenador e também de alguma forma diretor, mas convida a que seja algo integrador e lhe convida ao ator para também formar parte, não é? E todas essas formas que falaste, e mais umas quantas, são férteis para criar possibilidades e adaptar, como tu muito bem dizias, a própria história da pessoa, não é? Que personagem será esse que a pessoa precisa experimentar? Às vezes precisamos experimentar a nossa polaridade, não é? Às vezes precisamos explorar a coisa mais negra, não é? A coisa mais... E encontrar aí também força. Eu me lembro quando eu estudava teatro, uma das coisas que nós fazíamos no conservatório, eu fazia música e teatro, mas teatro fiz durante muito tempo, e nos diziam no primeiro ano a ir para a rua a gente fazer uma personagem de mendigo, eu já fiz de mendiga, de prostituta, de ladra, outros faziam de pessoa que era cega, tinha que pedir dinheiro, tinha que vir muito mal vestidos, ir de pijama e enfrentar os olhares, experiências corporais, e depois voltávamos de novo e a ver o que acontecia. Então, já tinha acontecido, até quase sem fala, pelos olhares, por passear pela rua, mil coisas, não é? Então, são tantas possibilidades, até mesmo criando palco fora do próprio setting físico, não é? Não tanto agora que está complicado, né? Mas pronto, mas utilizar até mesmo lugares ao ar livre, não é? No meu grupo de terapia, a gente faz alguns exercícios ao ar livre. Um deles é muito famoso, vocês devem conhecer, a gente chama no Brasil de ceguinho, de estar cego. Então, tu fecha os teus olhos e eu vou te conduzir. Isso. E Uau. os integrantes saem pela cidade. E aí o terapeuta e os coterapeutas saem de carro num determinado momento, encontram, é que eu estou entregando aqui, mas tudo bem, encontram eles num determinado local e os levam de carro para lugares que eles não imaginam. Porque Assim. quando tu sai caminhando pelas redondezas do setting, dá para saber mais ou menos onde que tu tá. Mas quando tu entra num carro e é levado para algum lugar que tu não imagina, a experiência fica muito legal. E nesse exercício, eles experimentam alimentos, salgados, doces, tocam em frutas, andam de elevador, de escada rolante, abraçam pessoas na rua. E como não pode conversar, é proibido a conversa, né? Muitas pessoas confundem eles com cegos. E se compadecem e querem ajudar. É muito legal. É uma interferência que não é uma interferência, porque serve mesmo para ter a experiência, não é? Porque a ideia é muito, muito interessante. Às vezes, eles encontram... Eu moro numa cidade pequena, são 500 mil habitantes aqui. Então, às vezes, eles encontram amigos nos ambientes que eles vão. E os amigos, né, acham estranho. Uma vez, uma moça achou que uma integrante do grupo estava sendo enganada por alguma espécie de seita maluca e quis intervir. Muito interessante. É muito interessante. Eu acho muito até pedagógico e estimulante, porque às vezes nós criamos muita coisa na fantasia, muitas coisas, visualizações que são muito interessantes, mas de facto experimentar as possibilidades que a vida te dá e experimentá-las com esse movimento, sair mesmo a ação e deparar-te com o ser humano e deparar-te também com o grupo, a devolução que tem, e sobretudo também, não tem que ser sempre, mas sair muito da zona do conforto e explorar coisas que te surpreendem, porque na surpresa vem a capacidade também de descobrir coisas sobre ti. Einstein, ou não sei bem se foi Einstein, que há uma discussão sobre isso, mas pronto, Einstein dizia que loucura é querer sempre fazer o mesmo esperando um resultado diferente, não é? Aqui com o teatro e a arte, que é uma coisa que não escreve em linha reta,
sino que tem a possibilidade de mudar o argumento. Eu me lembro de uns livros que não sei se existem já, em que, dependendo da página e do que tu decidires, se queres que isto acabe bem, vai para a página 50, se queres que acabe mal, vai para a página 170. Então, o livro estava feito de forma que, dependendo do que eu decidisse e daquilo que eu escolhesse, aquilo ia ter um desfecho diferente. Portanto, é muito interessante a pessoa, mais do que ter uma coisa muito estruturada, muito controlada, muito previsível, lançar-se essa imprevisibilidade, mas não porque não quer saber o que vai acontecer, sino porque sente que pode sustentar, acompanhar, desfrutar o que vai acontecendo conforme organicamente se vai criando a obra, não é? Que eu acho que é muito o que tu fazes, não é? Uma coisa muito orgânica, muito respeito. Até porque no teatro, quando o ator não conecta com a essência, com a emoção, o personagem dele fica morto e o público não tem vontade de olhar para esse personagem. E aí a peça, o espetáculo fica ruim e o público começa a olhar no relógio, começa a conversar, começa a olhar para o lado. Nesse momento, a peça a gente chama de barriga. A peça tem uma barriga. Nesse momento, o espetáculo morre, a energia do palco morre. Então, para existir esse bom ator, ou para existir uma personalidade legal, uma couraça legal, tem que existir uma conexão entre sentimento, pensamento e ação. Ou entre id, ego, superego, ou entre corpo, mente e alma. Sim, sim. E aí entra o conceito do Reich, de identidade funcional. Claro, 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 exatamente. Aliás, entra tudo isso e entra também que, de facto, quando não há essa coerência, aquilo se sente a um nível que, mesmo que a performance aparentemente tenha técnica, não tem alma, não tem o coração, e isso o público sente no seu corpo, por isso fica nesse despiste, que isso acontece em qualquer vínculo. Eu não posso abraçar se não abraço do coração, não vai chegar o abraço. Se digo te amo sem coração, também não vai chegar. Se não falo o que me vai na alma, não vai chegar da mesma forma. Portanto, é quase que uma confirmação e a gente poder até mesmo utilizar esse termômetro do acolhimento do público, de quem assiste, para ver como ele chegou. E essa devolução também é um termômetro para um próprio, não é? Porque é uma coisa que constantemente é orgânica no sentido de que não é só a alma, não é só a psique, é mesmo o corpo que está assistindo e que está dentro da peça. Porque quando estou assistindo a peça, me meto dentro da peça, energeticamente. Aquilo a gente vive de uma forma, até porque o teatro é uma coisa que quando a gente assiste também uma peça, é uma coisa mais contínua. No filme, eles gravam as coisas por separado. Portanto, a coisa é bem diferente. O teatro é muito mais exigente. Então, eu acho. E depois tem coisas no teatro, a linguagem de vocês, a linguagem do que pratica mesmo o teatro, tem feito obras de teatro, as fantasias, as manias, as coisas que nos podem dizer, nos pode dizer boa sorte, parta uma perna. Eu dei muita graça quando me explicaram por que significava, por que se dizia merda, aqui pelo menos na Europa. Eu não sabia, e me explicaram que era porque na época dos cavalos, se havia muitos cavalos que traziam as carruagens, as pessoas nos vestidos sujavam-se, porque havia muitos cavalos fazendo cocô, essas coisas. Então, se sabia muita merda, que tinha havido muita gente. Então, tinha muito público. Isso significava que ia ser um sucesso. Digo, olha, olha as coisas que a gente aprende. Portanto, eu acho mesmo... Eu penso que mesmo fazer um curso disto, Dante. Estou chegando à conclusão que não dá mesmo. Tem mesmo que... Tenho que fazer algo. Todo mesmo te enrolando para ver se crias algo assim bem interessante. E é legal porque quando o Reich, né, ele cria essa nova via de acesso ao inconsciente, que é o corpo, ele assina embaixo do teatro também, como via de acesso ao inconsciente, e nos dá todo esse arcabouço de técnicas. Né? Quando ele fala da identidade funcional, né, se eu peço para a pessoa repetir um gesto, mesmo que seja sem emoção, eu não estou com raiva, mas eu peço para que a pessoa faça isso aqui. Se ela fizer isso por 2, 3 minutos, o cérebro começa a entender que algo parecido com a raiva está acontecendo e o cérebro joga, mesmo que eu não esteja sentindo raiva. Né? Tu sabe que eu, né? Mas quimicamente, os hormônios e os neurotransmissores da raiva estão no meu corpo.
Então, a gente tem uma ferramenta muito poderosa para acessar o inconsciente, para trabalhar com o psiquismo. A Sim, pessoa, né? muito, muito. Isso é muito interessante. Muito interessante. As pessoas estão aqui super dando muitos good vibes, como tu dizes, mandando muitas mensagens super carinhosas, super agradecidas, muito contentes, até porque deste muitos exemplos super práticos, que eu acho que abrem também a curiosidade, que é o que acho que a gente também quer, não é? E também é um objetivo deste tipo de lives, e este contigo, e outros que haveremos de fazer, mas este também eu acho que é abrir a perspectiva, que também é o que traz a clínica e o mundo transpessoal. E o teatro também nos leva para um outro estado, quase que meio que alterado de consciência, no meu ponto de vista. Em algum momento a gente transcende a dor, transcende outro web e fica em um estado de transe. Eu me lembro dessa sensação de estar em algum lugar e durante essa hora e pouco em que a gente está ensinando, seja orgânico, espontâneo, seja até com guião gravado e memorizado, eu me lembro de estar em outro lugar. Do corpo de trasladar para aquela personagem e a gente fazer uma viagem mesmo. E depois precisar um tempo para que aquela personagem saísse, né? Porque aquilo fica impregnado, não é? Então eu É, acho que viagem. e a tua fala me lembrou uma, uma conhecida, uma atriz aqui da minha cidade, que ela, na família dela, isso eu fiquei sabendo durante o processo. Ela tinha que ir para o palco, ela tinha uma cena curta, mas ela tinha um momento que o palco era inteiro dela. Os nossos espetáculos aqui tinham umas 500 pessoas, mais ou menos. Então, tu imagina, né? 1.000 olhos, né? 500 pares de olhos olhando para ela. E ela não suportou aquilo. E Uhum, ela sumiu, desistiu do espetáculo, deu um jeito de não conseguir mais participar e desistiu. E eu fui entender o que aconteceu. E ela gostava, todo mundo gostava dela, e ela era uma ótima. Mandava muito bem no palco. uhum, Mas na vida dela, ela não foi desejada. Quando ela uhum. nasceu, ela não teve espaço para funcionar naquele sistema. Ela era bem o caráter esquizoide do Lowen. Para eu sobreviver, eu não posso existir. Uhum, E ela não encontrar esse lugar no palco também. Então é uhum. muito interessante o lugar que as pessoas, né, se colocam no palco e o lugar que as pessoas se colocam na vida, né? Muito, muito semelhante. É muito interessante. É tudo uma área para explorar, Dante. É. Dante, faltam uns minutos para que a gente acabe aqui a nossa live. Eu, primeiro de tudo, queria te agradecer muito, muito a tua vivacidade, a tua eloquência, teu carisma e quanto eres apaixonado por tudo que fazes. É que eu acho que tudo que tu fazes, que eu vejo e que eu promovo, por favor, acompanhem este maravilhosa pessoa e profissional, porque tudo que tu fazes com paixão, seja uma dança, seja uma aula, que as aulas incríveis e maravilhosas. Então, parabéns pela paixão, que é contagiante, que é autêntica e que a mim me toca. Rola mesmo uma coisa de admiração. Portanto, parabéns pela tua vida, pelo teu trabalho, pela vitalidade é, consistente que transmites. E queria que tu dissesses algo para fechar a nossa live, alguma coisa que queiras apresentar, ou alguma coisa que tens a fazer agora, ou curso que vais criar de teatro para psicoterapeutas, já anunciar que está em cozinhança, em cozinhado. Teu tempo, força. Tá. Eu agradeço a abertura, o teu convite, admiro muito o teu trabalho também. Acho que tem muita potência na forma como tu. Adoro ser teu aluno, a forma como tu explica. Até hoje eu lembro dos teus exemplos, os fofoqueiros do psiquismo. E agradeço a ti e a todos que aqui estiveram e estão. Eu não acompanhei os comentários porque senão eu me desorganizava do pensamento. Penso que a nossa função de agentes de saúde é mandar bombas, drops, momentos de pulsão de vida para o mundo, porque a coisa está aqui no Brasil a gente está passando um momento bem triste assim. Então penso que é a nossa função compartilhar formas de viver de uma maneira mais saudável, mais orgânica e com selfie, e com alegria, com prazer, com criatividade, com espontaneidade. Penso que o caminho é esse e fico muito feliz de ter estado aqui contigo e agradeço muito a ti e a todos que participaram.
Claro, que bom, maravilhoso. Portanto, muito obrigada a todos também pelas vossas maravilhosas também participações, tudo que foram deixando aqui escrito. Acho que se abrem caminhos para novas possibilidades. Então, este é mais um diálogo de Profundamente, Diálogos do Ser. Ficará salva, ficará também colocada no canal YouTube. E fiquem atentos às novidades, aos cursos, às lives. Faremos mais lives juntos, Dante. E vamos a espalhar, como tu dizes, a pulsão de vida e fazer um contágio de tudo que podemos partilhar e crescer juntos para ajudar-nos e ajudar o mundo que tanto está precisando muito mais agora. Espero que aí fique melhor, há de ficar. E tu estás fazendo a tua parte, portanto, muito obrigada. Beijo enorme a todos, bom descanso e até breve. Eu adoro isto, sim. Tchau, tchau, tchau. Boa noite a todos, muito Tchau, bom. um abraço. Tá, Obrigado. Tchau. bom descanso a todos, tchau. Também.